ele me entrega um livro e eu estava dentro deste livro. Tenho várias histórias inesquecíveis, porque são 25 anos de profissão. Mas tem uma em particular que mexeu muito comigo. Mexeu muito pela transformação desse mentorado. Fui mentorar um executivo de uma grande empresa, de um grande grupo. E esse executivo, ele chegou perdido aqui, é o Célio Viana. Espero que ele veja isso. E esse executivo ele chegou muito perdido, procurando um outro propósito para ele. Criar um propósito de vida. Que ele estava em transição pós-Covid e que ele queria criar um novo futuro para ele. Só que ao atendê-lo eu percebi que isso era a visão rasa do problema. E a gente tem que estar preparado para entender aquilo que o outro te traz e aquilo de fato que está acontecendo com ele, que a gente chama de visão de profundidade do problema. E quando eu percebi isso, eu vi que essa visão da solicitação de um novo propósito não era o que ele queria. É que ele estava desconstruído. E ele estava desconstruído na posição profissional a qual ele estava, na profissão de gestão, de liderança e de visão de times. Então a gente fez um trabalho de mentoria com ele. E ele falou assim: Cris, mas e meu novo propósito? Não, vamos trabalhar a sua liderança primeiro. Vamos trabalhar com o seu presente, com o seu time, com aquilo que você tem hoje. Mas eu quero um novo futuro. Falei, você vai ter seu novo futuro, confia no processo. Só que o novo futuro dele era dentro de onde ele estava. Era dentro da liderança ao qual ele estava tendo todos os dias com os liderados. E por fim, ele foi transformado tanto na visão profissional de liderança, quanto na visão de pessoas, quanto na visão de pai, quanto na visão de marido. Então foi feito um processo muito grande com ele, com o Célio. E aí, ao final da visão estratégica dentro desse novo negócio, ele conseguiu entender que o propósito dele era interno. E aí ele realmente conseguiu conquistar um patamar dentro dessa mesma empresa que estava pronto praticamente para desligá-lo, de gerência. Um novo patamar de identidade, de valorização. E aí, passado alguns meses depois, com o fim do processo, ele me entrega um livro. E eu estava dentro deste livro, como uma mentora dele. Ele me chama de mentora até hoje, minha mentora. Um posicionamento que mudou a vida dele. Então, às vezes o propósito, você quer criar um novo propósito, mas sim sem entender qual o impacto que você está fazendo aqui no seu presente. Então, às vezes a gente se preocupa muito com o futuro, mas às vezes está aqui as respostas. E a gente começa a entender que essas visões superficiais que a gente tem do nosso novo eu, nem sempre é o que você precisa. Então, a gente tem que entrar nas escalas, na profundidade aí do que está acontecendo com você, com os seus problemas, com a sua liderança, para você realmente criar o teu futuro novo, que começa agora. Então, essa história mexe muito comigo, principalmente quando ele entregou o livro para mim e falou assim: leia, você está dentro desse livro. Como minha mentora, como uma pessoa que me ajudou, como minha salvadora. Então, assim, por isso que eu acredito nesses processos que impactam de verdade, de estratégia, de pertencimento, mas muito mais do que isso, de responsabilidade com a vida do outro. Quando você aceita um trabalho de mentoria ou de acompanhamento, você é responsável junto com ele pelos processos de mudança. Então é sobre isso. Essa história mexe muito comigo.